Oi pessoal, a Gisele Carmona aqui para falar novamente de livros. E como eu prometi no vídeo anterior, hoje eu tenho um livro eu não diria que é de terror, tá mais para um suspense. Até porque os vilões da história não são exatamente os monstros. Mas antes que eu dê spoiler logo de cara, então vamos falar sobre A Bússola dos Mortos. Bora lá! Esse foi um dos livros que eu peguei no Exploda Seu Kindle do ano passado. Sim, galera, eu sei, eu demorei para chegar nesse livro, eu peço desculpas ao autor, mas é que assim, a minha lista de leitura, ela tá imensa, e eu tô tentando acompanhar, né? Tô tentando chegar lá, então demorei um pouquinho sim. Peço desculpas ao autor por ter demorado, mas vou falar, hein? Valeu a pena. O livro valeu muito a pena. Mas vamos falar sobre a história, certo? Que é isso que a gente tá aqui, para falar sobre a história. De cara, fui apresentada primeiro, né? Universo brasileiro. Salvador. O apocalipse zumbi chegou. E, cara, ele tá dentro de Salvador. É muito interessante porque, assim, quando a gente vê a proposta de zumbis, elas normalmente vêm de fora, né? E, claro, as pessoas puxam sardinha para suas regiões. Então você vai ver muita história de zumbi nos Estados Unidos, dentro de cidades americanas. Então, assim, é difícil a gente ver esse tipo de literatura aqui dentro do Brasil. E, por favor, se tiver mais, se vocês conhecerem outros autores, me manda nos comentários, cara. Eu vou colocando todos os livros lá para que eu possa ver, para que eu possa ler, porque eu acho super legal. Eu gosto tanto de histórias de terror, eu gosto de histórias de suspense, e eu fico caçando aqui no Brasil bons autores que trabalhem com temas assim. Mas vamos lá. Aqui nós temos a história do Pedro. O Pedro é um garoto, né, um rapaz que só quer viver tranquilo sua vida. Ele é HIV positivo, tem dependência de uma medicação específica para ele, que são aquelas medicações que não vou lembrar o nome agora, tá, da medicação, mas enfim, é a medicação que impede ele de manter o vírus, né, HIV ativo, que poderia matá-lo de algumas formas, porque quem tem o HIV está muito sujeito às doenças do mundo, né? Uma gripe pode matar essas pessoas. Então, esse comprimido, esse remédio, ajuda ele a manter uma qualidade de vida, manter a sua saúde. Só que aí você pensa, né? Putz grila, o cara tem dependência de uma medicação no meio de um apocalipse zumbi. Então, assim, a vida dele passa a ser caçar o remédio. Dovato, lembrei, Dovato. É caçar esse remédio, encontrá-lo para que ele possa sobreviver no meio desse inferno que virou o mundo. Então, depois de perder toda a família, o pai ele já tinha perdido para leptospirose antes do apocalipse. O primo ele já tinha perdido para uma gangue antes do apocalipse. E a mãe, ele acabou perdendo logo no início do apocalipse zumbi. Ele tá sozinho. Ele tá por conta. E a vida dele é passar de farmácia em farmácia buscando a medicação que ele tanto precisa. Antes de falecer, o pai do Pedro deu para ele uma bússola. E ele disse que essa não era uma bússola comum. Era uma bússola que indicava a felicidade, que indicava os lugares para onde ele deveria ir. Era uma bússola especial. E o Pedro continuou carregando essa bússola no meio do apocalipse, enquanto ele tentava chegar aos remédios. Então ele usava a bússola como uma forma de tentar encontrar o remédio dele. Ele vinha, a bússola tá indo pra lá, então vou pra lá, isso aqui, entendeu? Ele trouxe a bússola como um amuleto de sorte pra ele. E foi assim que ele acabou indo parar naquela farmácia. Numa dessas aventuras dele dentre as farmácias, né, tentando caçar,
Ele teve seu momento lá atrapalhado, atraiu os zumbis e quase foi devorado. Só que uma nova personagem surge nesse momento. Isabel a Brava. Isabel chega armada e beleza, salvou o Pedro. Será? Isabel não confia em ninguém. Isabel tem uma história diferente do Pedro, que veio se salvando dentro do apocalipse, que encontrou gente legal no caminho que o ajudou. A Isabel não, mano. A Isabel só se lascou. Ela foi parar no meio de uma gangue que praticamente arruinou a vida dela. E então, Isabel não confia em mais ninguém. Ela tá pronta pra dar um tiro na cabeça do Pedro. É isso. Quando Isabel e Pedro se conseguem conversar, se é que eu posso chamar aquilo de conversa, mas enfim, quando eles conseguem se entender mais ou menos, o Pedro percebe que a Isabel está doente. No meio de muitas coisas que começaram a acontecer, uma delas foi a leptospirose. E ele percebe que a Isabel está com sintomas todos e muito possivelmente em fase avançada. Então, ele propõe um acordo. Ele sabe como salvar a Isabel. Ele sabe os medicamentos que ela precisa tomar, porque ele já teve o caso com o pai dela, com o pai dele, né? Ele viu o tratamento do pai dele, então ele sabe o que a Isabel precisa. Ele fala isso pra ela e propõe um acordo. Vamos trabalhar juntos. Você me ajuda a achar o remédio que eu preciso, eu ajudo você a achar o que você precisa, e assim a gente tenta se manter vivo. Isabel tá meio sem opção também, né? Ela tá doente, ela sabe que já não tá conseguindo tão bem sobreviver sozinha. Ela tá ferrada se ela não tomar a medicação certa. Então, meio que ela aceita. Isso significa que ela comece a gostar dele? Não. Mas ela meio que aceita o acordo. E aí, a gente tem os dois tentando chegar no hospital. Porque eles concluem que vai ser o único lugar onde ambos vão achar o remédio correto para que eles possam sobreviver. E aí, é claro, né? Não poderia ser simples. Eles vão enfrentar, sim, desafios no caminho que não estão relacionados apenas aos zumbis, mas também aos seres humanos vivos, as pessoas que ainda estão existindo no planeta. Aí entra a questão de sobrevivência, de egoísmo, o quem manda mais, já não tem mais regra, já não tem mais lei, então o que o mais poderoso disse acaba se tornando regra, acaba se tornando lei. Então é muito mais o sobreviver contra os seus iguais, sabe? Os zumbis são sim um risco, mas eles não são todo o risco. Eles, aliás, são até bem manobráveis se você souber como lidar com a situação. Eles várias vezes, o Pedro e a Isabel se viram em situações difíceis e conseguiram escapar por táticas assim, sabe, mais simples. O que não foi tão fácil de escapar, por exemplo, da gangue do Urubu, do Bico do Urubu, gangue do Bico do Urubu, que era muito mais tensa para se enfrentar, muito mais pesada, porque eles eram maus, de verdade. A maioria ali queria sangue, queria poder e faria qualquer coisa para chegar nisso. Eu li uma nota depois do autor e achei tão interessante porque ele comparou a questão do Pedro ir de farmácia em farmácia buscando esse remédio para que ele possa ter uma chance de continuar vivendo, sabe, aquela sede de desespero de saber que existe uma medicação, mas eu preciso encontrá-la com a forma como muitas pessoas são tratadas em relação a isso, porque não estamos num apocalipse zumbi, mas tem muita gente que não consegue achar os medicamentos que precisa gratuito tão facilmente.
né? Tem gente que precisa de uma medicação e às vezes nem sempre consegue tão fácil assim. Não é simplesmente chegar lá e falar, eu preciso dessa e pronto, tá aqui. Às vezes falta medicação e as pessoas acabam ficando em situações de desespero mesmo. De tipo, e agora? Mas tá, acabou, mas eu preciso. Se eu não tomar, eu vou morrer. Eu achei essa ligação muito boa. Muito boa. Eu falei, nossa, foi no peito, assim, sabe? Aí eu, putz, grila, tem toda a razão. Muita gente não... A gente não tá no apocalipse zumbi, mas muita gente tá desesperada em busca de medicações que vão manter sua saúde, que vão manter sua qualidade de vida. E isso é muito triste, né? Isso é muito, muito tenso. Enfim, eu gostei muito do livro. O autor tá de parabéns. Achei sensacional a maneira como ele lidou com questões humanas mesmo, não? A gente aqui, quando a gente fala em zumbis, é muito mais a questão humana do que o terror do zumbi de fato, né? É claro que você pensar que em qualquer momento, se tivesse um apocalipse zumbi, a qualquer momento você podia sair na rua e, sei lá, um doido vir e pular em cima de você pra te mastigar, não é uma imagem muito legal, né? Mas tem muito mais do que isso. Como as pessoas que sobrevivessem a isso iriam agir. Pô, e a gente colocando isso no que a gente teve recente, né, que foi a pandemia, a gente nota que deveria ser uma união, né? As pessoas deviam pensar, nossa, vou ajudar meu próximo e tal, mas não foi o que aconteceu, né? Não foi o que a gente viu. O que a gente viu foi egoísmo. A gente viu muito egoísmo. Será que se a gente tivesse no meio do apocalipse zumbi, o quanto esse egoísmo, o quanto esse instinto de sobrevivência, esse tipo, eu tenho que sobreviver e que se dane os outros, não iria surgir, sabe? Será que você seria uma pessoa que ajudaria ou você pegaria um revólver e atiraria na cabeça de todo mundo para garantir que o seu estaria certinho, tá? Sabe? Que ia sobrar comida pra você, ia sobrar água pra você, que você não ia precisar ficar mendigando pedacinhos, que você ia ter mais. Por isso que eu falo, história de zumbi é pra pensar no ser humano sobrevivente e suas reações. Como ele reagiria. Eu nunca fui pra Salvador, queria muito ir, mas nunca fui. Mas já deu pra ter uma noção dos lugares, das ruas, da forma como é estruturado, sabe? Foi legal porque assim, é meio como você tá lá, né? Um dia eu quero ir muito pra conhecer, porque deve ser um lugar lindo, de preferência antes do apocalipse zumbi, né? Porque eu não tô afim de ficar dividindo espaço com mortos-vivos, mas eu quero muito conhecer, porque deve ser muito lindo. E o livro é muito bacana nesse ponto, porque assim, você tá em Salvador, junto com o Pedro, junto com a Isabel, e junto com toda aquela galera maluca do Bico do Urubu. Meu Deus. Vale muito a pena ler, gente, de verdade. Pra quem gosta desse tipo de história, pra quem gosta de livros com essa pegada. Juro, gente, pra quem tem medo, pra quem acha que é um terror, que vai ficar apavorado, não é, tá, galera? É um livro sobre zumbi. Tem zumbis? Tem. Mas não é esse o maior apavoro, tá? Posso falar pra vocês? É bem pior os vivos. Os vivos estavam bem piores do que os mortos. Os mortos estavam só agindo por agir. Ah, e por falar nisso também, parabéns ao autor por ter feito uma... Ele fez Ele conseguiu construir todo um universo em volta desse vírus. E ele conseguiu me convencer mesmo de que aquilo lá era assim, assim, assado e ponto. Ele conseguiu construir o motivador do vírus, a forma como ele foi se desenvolvendo e como foi que chegamos naquilo. Achei bem bacana, viu? Achei bem legal. Houve a argumentação. Uma argumentação até bem convincente. Até eu fiquei meio assim, rapaz, fui até pesquisar algumas coisas depois que eu falei, meu Deus, que medo, que medo. Mas é isso, tá? O livro é muito bom, muito bom. Quando eu comecei a ler, nas primeiras páginas eu falei, vai dar bom esse aqui, hein? Esse vai dar bom. Então, mais um autor brasileiro pra vocês aí, com mais um livro bem bacana de recomendação para que vocês leiam. Então, não deixem de ler, tá bom? Se lerem, comenta aqui depois,
Fala se gostou, se achou, concorda comigo nas minhas opiniões, se não achou a mesma coisa. Vamos debater aí. E se vocês tiverem outras indicações, como sempre eu digo, deixa nos comentários que eu ponho na minha lista para que eu possa ler também, tá bom? Acho que é isso. Acho que eu já falei pra caramba, gente, pelo amor de Deus. Como eu falo, eu tento falar mesmo, mas não tem jeito. Tagarela mesmo. É isso. Por hoje é só. Até a próxima. Continuem lendo. Um beijo e tchau.